Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor André, nós estamos na aula de número 21 e hoje nós vamos corrigir a sua atividade número 8, que foi passada na última aula. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. São 4 exercíciozinhos do seu livro, começando pelo exercício 2, não é isso? Então, vamos começar. Foi? Beleza, o exercício 2 a gente já corrigiu o início dele na aula passada, tá? A gente fez a letra A e a letra B. Então, relembrando rapidamente, né, ele diz assim, ó, uma bola de futebol chutada por um jogador segue uma trajetória parabólica que forma um ângulo alfa com a horizontal. Então, já está aí o desenhozinho. Ele dá alguns dados, né, velocidade inicial, seno de alfa, cosseno de alfa e a gravidade. E ele pede aí na letra A as velocidades horizontal e vertical. Então, lembrando aí, né, que um vetor tem duas componentes, Vx e Vy, nós utilizamos aí o seno, né, para determinar qual era esse vetor Vy, sendo que ele já tinha dado o vetor velocidade inicial, que valia 30 metros por segundo. E usando o cosseno, nós encontramos aí que a velocidade inicial no eixo x, na componente x, valia 24 metros por segundo. Na letra B, ele pediu a altura máxima atingida pela bola. Como nós temos aqui os valores das velocidades e da aceleração, ele não deu tempo, então nós usamos aí o Torricelli, né, para poder encontrar qual que era a altura máxima dele, e a gente encontrou 16,2 metros. Essa seria a altura. Muito bem, continuando o exercício, agora na letra C ele diz assim, ó, a velocidade da bola no ponto mais alto da trajetória. Então, como que a gente vai calcular essa velocidade? Primeiro, a gente tem que estabelecer o referencial, né? Para cima positivo, geralmente assim no lançamento oblíquo. E como ele quer a velocidade vai ser a soma das duas componentes, tanto no Vx quanto no Vy. A velocidade inicial a gente tem, mas ela é alterada ao longo do movimento. Ele quer no ponto mais alto. Então, no ponto mais alto, nós vamos ter que fazer a soma dos vetores Vx e Vy. Só que tem um detalhe. O vetor velocidade no eixo y, a componente no eixo y, está variando. Na componente do eixo x, na horizontal, ela é sempre a mesma. Ela é um movimento retilíneo uniforme. Mas na vertical, ela se altera por conta da ação da gravidade, né, que atua no sentido contrário do movimento. Então, a gente começa com uma velocidade inicial, ali no caso de 18 metros por segundo, que a gente já calculou, e com o passar do tempo, essa velocidade vai diminuindo, né? Ou seja, o bloco está subindo, ele vai freando com o passar do tempo, né? Analisando o movimento somente na vertical. No ponto mais alto, a velocidade na vertical é zero, né? Ele para de subir, né? A partir daí ele começa a descer. Então, no ponto mais alto, a velocidade inicial é zero. Como ele quer que... a velocidade vertical é zero. Como a gente vai somar os dois vetores, então velocidade em y é zero. Então eu tenho que lá em cima o vetor velocidade é exatamente igual ao vetor velocidade na horizontal, que a gente já calculou que vale 24 metros por segundo. Mole, mole, fácil, fácil. Era somente fazer a análise mesmo, tá bom? Na letra D ele pede o tempo necessário para que a bola retorne ao solo. Agora eu vou dar um pulo do gato aqui. Toda vez que ele pedir o tempo, galera, o tempo na vertical é igual ao tempo na horizontal, tá bom? E é isso que você tem que usar com todas as forças aqui no lançamento oblíquo, tá? Tempo na horizontal é igual ao tempo na vertical. Eu vou pegar aqui esse desenho e vou fazer uma análise apenas do movimento de queda dele, tá bom? Ou seja, a partir do ponto mais alto. Esse eu acho que é o jeito mais fácil. Então, vou destacar aqui, ó, a partir do ponto mais alto, por quê? Se eu calcular o tempo que ele demora para cair, o tempo que ele demora para cair é o mesmo tempo que ele demora para subir, né? Então, se eu calcular metade, né, no caso aqui eu estou calculando a metade do tempo total, que é somente o tempo de queda. Se eu encontrar o tempo de queda, basta multiplicar por 2, que eu vou encontrar o tempo que ele leva para subir. Repare que o item pede o tempo necessário para que a bola retorne ao solo, ou seja, a partir do movimento que ela saiu, a partir do instante em que ela saiu, ele quer saber quanto tempo leva para ela subir e descer. Eu vou calcular primeiramente somente o tempo para descer, depois eu vou multiplicar por 2, tá bom? Essa para mim é a maneira mais fácil. E daí, se eu quero calcular somente o tempo de queda, vamos analisar quais são os valores que eu tenho aqui, né? Então eu poderia usar duas formas. Eu poderia usar a função horária da velocidade e a função horária do espaço. Como eu já tenho a altura, né, o espaço percorrido,
Então eu vou usar a função horária do espaço, que é aquela ali, sentado, sozinho, vou trabalhar até 2h30. Né? No caso aqui, tá, no lugar da aceleração, a gente colocou a aceleração da gravidade e a gente tem que olhar muito bem para esse sinal aqui, para saber se ele está subindo ou se ele está descendo. Tá bom? Então, substituindo os valores, analisando somente o movimento de queda, eu tenho que a posição final, ele está aqui em cima e aí ele cai. A posição final, a altura final vai ser 0. A altura final é 0, porque ele está caindo, é um movimento de queda. Então, no final a posição dele é 0 e no inicial a posição dele era 16,2, como a gente já havia calculado. Tá bom? A velocidade inicial de queda, lembrando que aqui eu estou analisando somente na vertical, desprezando a horizontal, ele começa a cair com a velocidade igual a 0. Lembra que ele subiu, chegou lá em cima, velocidade é 0, agora ele começa o movimento de queda. Então, velocidade inicial nesse movimento de queda é 0, analisando a partir desse ponto. E o tempo de queda é quem eu quero calcular. Reparem que aqui eu usei a aceleração como sendo negativo. Por que negativo? Porque tudo que está para cima, olha lá no referencial, tudo que está para cima é positivo. Como a aceleração da gravidade está para baixo, a aceleração da gravidade ela aqui vai ser negativa. Tá bom? Então aqui você poderia até usar o mais da fórmula, né? Geralmente aqui é um mais, e colocar aqui o negativo na aceleração. Por quê? A aceleração é negativa, está desacelerando, está apontando no sentido contrário do movimento, tá bom? Então, aceleração negativa, menos 10, que dá na mesma você colocar ele aqui na fórmula, né? Usar a fórmula ou usar o menos 10 ali. Bom, vamos fazendo as continhas então. Nós temos que 0 que multiplica qualquer coisa é 0, ele desaparece. 10 divididos por 2, né? Menos 10 divididos por 2 vai ser menos 5. Então, 16,2 está positivo, vou passar para o outro lado da igualdade, ele vai passar, vai ficar negativo. E o menos 5 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Daqui a gente faz a análise de sinal, né? E aí nós temos que 16,2 divididos por 5 vai ser 3,24. Isso aqui é igual ao quadrado do que a gente quer. Então, o quadrado passa para o outro lado, passa fazendo a operação inversa, ele passa sendo raiz. E raiz quadrada de 3,24 é igual a mais ou menos 1,8. Gente, tem que lembrar desse mais ou menos aqui. Eu lembro que uma vez eu perdi uma questão de concurso. Eu estava isso aqui de passar no concurso por conta que eu esqueci desse mais ou menos, tá? Eu errei na conta. Primeiro você faz a expressão matemática, depois você faz a análise física. Claro que não existe tempo negativo. O tempo nunca anda para trás, o tempo é só para frente. Mas você tem que lembrar que toda vez que você faz uma conta de raiz, o número, né, lá dentro, né, aquele que pode ser elevado ao quadrado para satisfazer a raiz, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então fica a dica aí, não esquece desse trem não. Bom, esse é o tempo de queda, né? Esse é o tempo que a gente calculou somente para ele cair. A gente queria, o exercício pediu o tempo total, o tempo que ela demora para retornar ao solo, ou seja, o tempo de subida e o tempo de descida. Basta então multiplicar por 2, que vai ser 3,6. Esse é o tempo total. E a última pergunta ele quer aqui, ó, o alcance horizontal. Então, para a gente calcular o quanto que ele anda na horizontal, basta eu olhar para o movimento na horizontal, que ele é movimento retilíneo uniforme. Então, ele obedece à relação velocidade é ΔS sobre ΔT. Não sei o que está acontecendo com o meu mouse, que ele está fazendo esse risco aqui no meio. Mas tudo bem. Na horizontal, então, nós temos que a velocidade vai ser o V0x, né, que a gente já tinha calculado. Vai ser o espaço percorrido sobre o tempo que a gente acabou de calcular. O quanto tempo que ele demora para sair de um lado e chegar até o outro. Daí, podemos substituir o valor já de V0x, né? Estava dividindo, passo para o outro lado, multiplicando, substituindo o valor, nós temos que a distância percorrida foi de 86,4 metros. Pronto, esse é um exercício bem completo, você vê que tem um monte de conta e você tem que ser muito organizado no caderno, tá bom? Foi por isso que eu pedi para que vocês fizessem esse exercício no caderno, porque eu olhasse, eu estou olhando ainda, estou corrigindo os exercícios, tá? Mandando mensagem para aqueles que estão uma bagunça. Se o seu está uma bagunça, eu não mandei mensagem ainda, eu vou chegar lá. Então é importante, galera, que eu veja como é que está sendo o seu desenvolvimento, tá? Você tem que ser um cara organizado no caderno e também nos pensamentos. E não só organizado, mas as expressões, né, os sinais tem que estar bem expressivo, né? As coisas têm que estar bem separadas. Na minha época, minha mãe falava, escreve grande, você tem que escrever maior.
ajuda bastante. Na matemática ajuda a visualizar, tá? Mas não é escrever grande, tá? Basta escrever pausadamente, espaçadamente, para que você veja toda a sua conta e não se perca aí. Veja que é muita coisa, você pode acabar se perdendo aí no meio, tá bom? É um exercício completo feito para treinar mesmo, passei aí para vocês treinarem. É claro que numa prova, se você vê um exercício desse tamanho, numa prova de vestibular, dificilmente você vai fazer, tá? Você tem que usar da estratégia, tá bom? Porque essa seria uma questão que iria roubar mais o seu tempo. Então você só poderia fazer ela lá no final da prova, quando você terminou tudo, tá? Porque é muito difícil quando a gente tem aí 180 itens, né, para poder julgar e tudo mais, tá bom? Então cuidado com essas questões quando você for fazer um vestibular. Para agora tudo bem, a gente está treinando, tá? Mas num vestibular é erro de estratégia, e estratégia custa muitos pontos. Muito bem, vamos para a próxima questão, o EP4.